Olá, hoje vamos falar sobre florestas no Espírito Santo, a evolução da silvicultura e a inter-relação da silvicultura com outras culturas aqui no estado do Espírito Santo. Quer dizer, um estado que teve na década de 70 um avanço da cultura do eucalipto, principalmente voltado para a celulose, para a produção de celulose, e depois também para outros usos, e agora é um novo momento. Nós vamos conversar com Lucas Moraes de Jesus, que é presidente da AEFS, Associação Estadual de Engenheiros Florestais. Lucas, fala um pouquinho. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome dos Engenheiros Florestais do Espírito Santo, é um prazer estar aqui para falar para toda a comunidade aqui na de Vitória um pouquinho sobre florestas, tanto nativas quanto plantadas. Bem, obrigado por essa oportunidade. Agora, nessa nova fase aí do desenvolvimento florestal, eu diria, nós estamos vivendo um momento um pouco diferente que foi vivido na década de 70, de 60, em que se falava que na utilização das florestas nativas de uma forma como se fosse um estorvo, né? O governo federal, os governos de uma maneira geral, consideravam que as áreas florestais eram áreas que não tinham benfeitorias. Então, até o desmatamento era identificado como se fosse uma benfeitoria, pelo INCRA, pelos órgãos de financiamento, inclusive de financiamento agrícola, e essa questão foi sendo modificada, né? Até pela própria necessidade da sociedade, né? Lucas, como que você vê, então, o desenvolvimento do setor florestal agora, nesse momento do Brasil, né? Que é a população mais consciente e, principalmente agora também, nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Almir, nós estamos vivenciando uma crise sem precedentes no Brasil. Muitas empresas demitindo, muitos profissionais sem empregos, e o que está acontecendo no setor florestal é um pouco o contrário disso tudo. Foi fechado o primeiro semestre aqui com aumento de 20% das exportações e aumento de produção na ordem de 7%. Você diz da produção de celulose. Então, o setor florestal está segurando bastante essa balança comercial brasileira nesse período de crise, sabe? Sim, ainda mais agora que a commodity, o minério de ferro, caiu de preço também, né? Exatamente. Na verdade, nós temos uma grande vocação florestal. Sim. Se for investido direitinho, o Brasil ele consegue avançar ainda muito mais. Sobre a atual conjuntura, vale lembrar que no final do ano passado, foi o decreto 8.357, que enquadra o setor de florestas plantadas como membro integrante do Ministério da Agricultura. Sim, ou seja, isso foi importante? Foi. Pela primeira vez, o setor de florestas plantadas, ele está oficialmente inserido dentro do agronegócio brasileiro. Sim. Durante muito tempo, até agora, o setor ficou com uma série de restrições quanto a financiamentos, seguros para questões de desastres. Era como um patinho feio, né? Na área de meio ambiente ele era meio patinho feio porque não era exatamente um setor preservacionista, porque tinha produção. E na área da agricultura ele não era considerado, né? Pois é, se for comparado com a floresta nativa, obviamente ele não tem os benefícios ambientais e agora estamos no local certo. Sim. Entendeu? Porque a floresta plantada, ele não é um reflorestamento, é uma cultura como qualquer outra. Sim. Entendeu? Então qualquer comparação tem que ser nesse sentido. Certo. E como você vê aqui no Espírito Santo, quer dizer, as pessoas têm uma ideia de que a produção florestal ela está ligada diretamente a uma única espécie, que é o eucaliptus, né? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós estamos falando da competência daqueles que vieram antes e conseguiram desenvolver
muito bem uma espécie, Sim. sabe? Mas cadê também a iniciativa do poder público em desenvolver essas pesquisas para outras espécies também? Nós estamos falando de uma região que você tem uma diversidade biológica muito grande, segundo dados aí da professora Luciana Tomás, né? A maior biodiversidade em espécies arbóreas do planeta, né? Na floresta tem um índice chamado índice de Shannon-Weaver, que ele mede a biodiversidade, e os maiores índices, ou seja, a maior biodiversidade, está localizada aqui, entendeu? No norte do Espírito Santo, no sul da Bahia. Nós estamos falando de um hotspot, ou seja, de um ponto especial em todo o planeta. As condições do Espírito Santo, principalmente, lhes dão a possibilidade de ser o campeão na produção de florestas plantadas. Sim. E, obviamente, todo esse trabalho tem que ser feito com todos os critérios ambientais, com Sim. todos os estudos que permitam fazer isso com segurança, entendeu? De maneira que não afete os cursos hídricos, não afete a fauna. Tudo isso é possível de fazer. A engenharia florestal está aí para isso. Entendeu? Sim. Nós temos um estado que, ao contrário, ele foi transformado a maior parte do seu território em pasto, né? Em pastagens. E isso a gente sabe dos impactos que provocaram, né? Não só o pasto é uma monocultura, né? A pecuária, mas leva o boi a pastar, principalmente em áreas declivosas, causando problemas de erosão, né? No nosso estado, mais da metade é pastagem. E só para você ter uma ideia entre a diferença entre a área de floresta plantada e a questão da própria pastagem, se eu for pegar só a pastagem degradada, aquela que hoje eu estou com produtividade bem deficiente, hoje eu tenho aproximadamente 400 mil hectares no Espírito Santo inteiro. Em contrapartida, as florestas plantadas, eu tenho apenas 200 mil. Sim. Sim. Isso... Sim. Então, quer dizer, é um potencial que a gente tem de expansão. Nós estamos desperdiçando. Sim. E por que as pessoas ainda não criaram ainda condições para a expansão da silvicultura? Fica aí uma crítica, Sim. Entendeu? Fica aí uma crítica às poucas políticas de pesquisa em outras espécies florestais. Lógico, vai gente vai falar, tem pesquisa no INCAPé, tem outras pesquisas na universidade, mas você vê... Ainda é muito pouco, né? É só você ver no campo. Você vê no campo quem que está fazendo isso. Hoje, os plantios comerciais, a floresta plantada, que diferem do eucalipto, estão sendo feitas principalmente pelo setor privado, embasadas em pesquisas privadas. Entendeu? Então, o maior campo de pesquisa que nós temos aqui no Espírito Santo, que tivemos, foi a Floresta da Vale, né? No qual o Renato teve uma participação muito importante. Pois é. Como eu disse, é investimento privado, né? Sim. Investimento privado, e cabe à empresa decidir ou não divulgar isso aí, que eu acho que seria muito interessante também. Essa é outra deficiência, né? Isso precisa chegar até o agricultor, né? Precisa chegar até o homem de um campo de uma forma, não só a informação, mas também a facilidade de encontrar mudas e orientação técnica para que isso seja feito, né? Exato. O senhor acabou de citar um ponto importante, né? O Espírito Santo agora, esse último mês, enviou uma carta participando do desafio 2020, se eu vou falar, no qual a América Latina está comprometida a reflorestar 20 milhões de hectares em 20 anos. No caso, o Espírito Santo assumiu uma contribuição de 80 mil hectares em 20 anos. Sim. Hoje, qual é o tamanho da floresta plantada aqui no Espírito Santo? 200 mil? 200 mil hectares. Entendeu? Aí e as mudas para isso aí? Então, tem que ser feito um trabalho bem arquitetado, bem organizado, para esse trabalho não parar por falta de determinado ponto. Sim. Esse é o trabalho mais importante, eu diria, até do engenheiro florestal. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos falando sobre esse assunto. Fique conosco.